Olá pessoal, bem-vindos. Essa é a parte 2, falando sobre a Reforma Protestante. Hoje irei falar sobre a Reforma Suíça. A Reforma não ficou só limitada para a Alemanha, se espalhou para outros países. Um deles foi a Suíça. Nessa reforma teve duas figuras fundamentais, o João Calvino e o Ulrico Zwinglio. Primeiro irei falar sobre Zwinglio. Antes de começar a reforma ele era um sacerdote católico. Zwinglio em 1519 começou a pregar contra as práticas da Igreja Católica como indulgências e ele defendia a autoridade da Bíblia. Ele implementou reformas na Igreja de Zurique, abolição do celibato clerical, veneração aos santos, uso de imagem na igreja e entre outras coisas, além que ele teve divergências com Lutero sobre a Eucaristia. Lutero acreditava na presença de Cristo nos elementos, enquanto Zwinglio acreditava que era apenas um memorial à Eucaristia. Agora irei falar de outra figura muito importante, João Calvino. Ele foi da França. Ele era advogado, mas depois se tornou teólogo. Isso porque quando ele se converteu, ele resolveu abandonar a advocacia. Como a França na época era um país muito católico, Calvino se estabeleceu em Genebra e por lá fez a reforma não só na igreja, mas também na forma de governo por lá, uma espécie de teocracia. Alguns princípios da teologia calvinista: eleição incondicional. Deus escolhe quem salvar, isso sem envolver o mérito da pessoa. Deus morreu somente pelos eleitos, Deus não morreu por todos. Esses são alguns pontos. A reforma suíça não só se espalhou para a Suíça, mas também para outros países como Escócia, e foi a partir daí que surgiu a Igreja Presbiteriana, e também para a Holanda, isso na Europa. No Brasil a presbiteriana representa mais a teologia reformada, mas também tem outras igrejas reformadas no país, como a Batista Reformada.